Olá a todas, todos e todes, eu sou Gustavo Seferian e esse é o nosso quarto vídeo da coluna Direito do Trabalho Vivo, um projeto de divulgação científica ligado à Faculdade de Direito da UFMG e ao canal História Contemporânea do Trabalho no Brasil. No vídeo de hoje vamos tratar de uma obra magnífica, um artigo que no corrente ano de 2023 comemora um quarto de século. É o texto Direito do Trabalho de Emergência, da professora Aldaci Rachid Coutinho. Esse manuscrito que eu tenho impresso já há muito tempo e que pôde me acompanhar em boas leituras, momentos anteriores da minha trajetória acadêmica e profissional, hoje assume um papel, um vulto que é de outra dimensão, dada a admiração e a influência que a obra da professora Aldaci Rachid Coutinho impôs na minha percepção do direito do trabalho, diante, sobretudo, das suas reflexões desse período. Né? Não que todas as demais reflexões não sejam de suma relevância, mas a elaboração da professora Daci Rachid Coutinho nesse interregno entre os fins dos anos 90 e o fim dos anos 2000 é marcado por uma originalidade, por uma argúcia fora da normalidade. Professora da Serrati de Coutinho, que no primeiro vídeo dessa coluna já mencionei, é uma das inspiradoras, é uma das antecessoras a trabalhar nesse registro do trabalho vivo, né? Aqui a gente discutindo o direito do trabalho vivo, mas a reivindicação do trabalho vivo foi guia de seus principais projetos de articulação de pesquisa junto à Universidade Federal do Paraná, onde lecionou por décadas, vindo a se tornar, inclusive, a primeira professora titular na área de direito do trabalho nas universidades federais brasileiras. Esse texto, como mencionado, é publicado no ano de 1998, um ano e um período, né, assim como a obra do professor Jorge Luiz Sotomayor, que trabalhei há poucas semanas atrás, conflagrado por toda uma série de ataques à matéria juslaboral. E esse texto é uma ode, um manifesto que inclusive mobiliza em seu texto, no seu título, perdão, Direito do Trabalho de Emergência, uma categoria, uma chave reflexiva que se projetava largamente naqueles tempos, em momentos ulteriores, para solapar o registro protetivo que o direito do trabalho classicamente assentou como resultado dessa torção política que imposta pelo conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras na sua luta ofensiva contra o capital, sob os registros típicos da contratualidade civil, trazendo essa necessidade de mitigação da liberdade contratual e impondo esse registro de proteção voltado a quem trabalha. Essa defesa incondicional trazida pelo texto da professora Aldaci Rachid Coutinho, que aponta, antes de qualquer outra coisa, a necessidade de reconhecermos que o direito do trabalho experiencia uma crise. E é uma crise que não se vê apartada da crise da ordem social do capital, em um contexto de globalização cada vez mais acelerada, que é marcado pelas reminiscências já de décadas da assim nominada crise do petróleo, que bem sabemos agora, passados mais de 50 anos, mas desde intérpretes de seu tempo, não se limitava a o rebatimento dessa tão importante mercadoria, né, considerando as raízes fósseis do modo de produção capitalista, a essa marca, né, mas sim a uma expressão concreta da queda da taxa de lucros em escala global, como o economista e militante Ernest Mandel registra nas suas formulações, e que vai trazer toda uma série de impactos ao direito do trabalho e dissuadindo, né, o que são discursos falaciosos, não sustentados
numa interpretação do real, apologéticos à ordem e que rifam o direito do trabalho, que frustrou, vamos dizer, para usar das próprias expressões da professora Aldaci, descumpriu as suas promessas para com os trabalhadores e só trouxe favor, no final das contas, ao capital, a necessidade de cada vez mais desidratá-lo, cada vez mais reduzir o seu espectro, né? E é essa uma das chaves estruturantes desse importante texto, para além da caracterização da crise, o reconhecimento da crise do direito do trabalho, mas percebendo que a crise do capital não é fruto do direito do trabalho, como alguns poderiam cogitar, e que a professora Aldaci Rachid Coutinho da firma Embate, mas que isso traz toda uma série de necessidades de caracterização, de avaliação acerca do direito do trabalho em seu tempo e que, olhando para a realidade contemporânea, guardam muito de atualidade, né? Não só ao trazer um requentar contemporâneo de discursos e intenções que eram também combatidas pela professora Aldaci há 25 anos atrás, mas também a denotar o quanto que as artimanhas no âmbito organizacional, no âmbito concreto das relações de trabalho, mas também naquilo que se refere aos ataques diretos ao direito do trabalho na sua dimensão normativo-textual e posta, como também no que é a abrangência efetiva e interpretativa na aplicação do direito do trabalho, a levar a esse enxugar, a essa redução do seu espectro. Isso marcado pelo que é a crescente, assim verificada em seu tempo, e que é comum nesse momento, marca de postos de trabalho precários, trabalhos tidos por informais e também o que é uma certa interdição à criação de novos postos de trabalho seguros, protegidos, de natureza efetivamente empregatícia. E quando a gente percebe na contemporaneidade, trabalhando elementos que eles são muito próprios também das formulações da professora Aldaci Rachid Coutinho, acerca dos impactos e efeitos da tecnologia no processo produtivo, na organização das relações de trabalho, naquilo que se refere ao que é uma responsabilização a essa conquista dos trabalhadores e trabalhadoras do que são os ônus que recaem no conjunto da ordem social e que jamais poderiam ser esse conjunto, essa parcela da sociedade direcionada à percepção de que a disputa do direito do trabalho ela seguia importante. E essa disputa do direito do trabalho é que vai fazer a professora Aldaci Rachid Coutinho a trabalhar nesse seu texto a recomposição de um efetivo direito do trabalho de emergência, né? E a realização daquilo que ela nominará de uma busca do resgate ético do trabalho, reconhecendo na importância da proteção laboral a necessidade de recomposição do direito do trabalho, né? O direito do trabalho, na perspectiva lançada nesse breve e importante texto que não mencionei, foi publicado na revista da Faculdade de Direito da UFPR, tem por intenção projetar uma expansão arrojada dos registros protetivos laborais, conquanto o direito do trabalho é percebido por e tão somente enquanto destinado imediata e diretamente ao conjunto dos assalariados e assalariadas, e que, assim, uma percepção que, inclusive, né, faz críticas aos apologetas do fim da centralidade do trabalho, que dialoga e mobiliza com economistas, sociólogos, importantes formuladores e formuladoras de seu tempo, que é repleto, né, de belas passagens, de formulações elegantes, repletas de cultura e estilo, né, que tornam também muito afáveis as leituras
dos textos da professora Aldaci, e em esse texto em especial, a apontar, né, a proteção da vida, a defesa incondicional que deve se projetar o direito do trabalho nessa sua nova ambição. E aqui eu desfecho esse texto fazendo a leitura de um breve excerto, bem próximo ao final já do texto, em que a professora Aldaci vai mencionar que, em contraposição à ideia de que nada mais será do jeito que já foi um dia, retoma-se o próprio discurso da efetivação dos direitos conquistados, reconhecidos e garantidos, que é ainda um projeto. E muito além de disciplinar uma relação obrigacional bilateral, protegem a própria vida, enquanto direito também pelo trabalho. Mais do que retomar o espaço das conquistas sociais abocanhadas pelo mercado, o direito do trabalho deverá, na sua luta em defesa dos trabalhadores, ampliar os horizontes. Logo mais ela diz, é uma luta para mostrar que não é o fim da história de um conflito capital-trabalho, da mais-valia de um capitalismo turbinado. É certo que algo mudou para pior. O homem está mais egoísta, o capitalismo mais selvagem. A projeção que coloca a professora Aldaci Rachid Coutinho diante dessa caracterização, desse cenário de resgate do direito do trabalho a partir das suas bases clássicas, né? E aqui a gente não deixando de reconhecer o já clássico texto da professora Aldaci Rachid Coutinho, em um arrojado e bastante ambicioso esforço de expansão do seu registro protetivo, é algo que povoa a agenda de pesquisa e as preocupações políticas de muitos pesquisadores e pesquisadoras na contemporaneidade. Prestar tributo a essas formulações que a professora Aldaci há tanto já nos coloca, bem como ter esse reconhecimento de outras tantas formulações extremamente vanguardistas colocadas pela professora Aldaci, que retrabalhando inclusive indicativos presentes nesse texto, como o trato do princípio da proteção, como o trato das questões que estão relacionadas à efetividade das normas trabalhistas e outros tantos, né, como, por exemplo, a necessidade de uma abordagem crítica do direito do trabalho, desde o referencial de gênero e do que é, né, o direito do trabalho voltado às mulheres, dentro de uma concepção clássica e uma assimilação crítica, o reconhecimento desse imenso tesouro, né, dessa criativa intelectual, dessa criativa combatente em defesa de um direito do trabalho vivo, que eu tive a honra imensa de poder contar com os seus comentários, as suas críticas, as suas ponderações na minha banca de doutoramento. Guardo suas palavras com muito carinho e também com uma memória viva, vez por outra conto uma ou outra consideração trazida pela professora Aldaci, inclusive para lida com os meus orientandos, e vou colocar uma aqui em especial, de que, reconhecendo, né, o que foi o estado de imaturidade do meu trabalho na época, mencionou o quanto que o texto da minha tese de doutorado tinha um sentido de abandono. Um abandono que era do fim do prazo, o da necessidade de entrega, a da inconclusão de reflexões, e que é a marca, né, de todas e todos nós que entregamos o nosso sangue para a produção da pesquisa crítica e que, invariavelmente, premidos pela pressão dos prazos, acabamos, né, abandonando o que são ali os nossos textos, né? Então, com essa delicadeza que lhe é bastante peculiar e com toda a sensibilidade também que foi da sua arguição na minha tese de doutorado, eu trago essa memória com muito carinho e a importância de que essa e outras lições da professora Aldaci Rachid Coutinho devem ser entoadas a quem defende o direito do trabalho vivo.